É ultrajante como alguém pode simplesmente decidir o que é uma comunidade quilombola, mesmo que não exista uma justificativa legítima para o caso. O PT incentiva esse tipo de prática há anos e vem sendo um problema aí para os produtores rurais no Brasil. Hoje abordaremos mais um desses problemas aí de falsos quilombolas aqui em A Força do Agro. Assista agora A Força do Agro com Joyce Mafezoni. Doutora Lívia Santos, advogada especialista em conflitos socioambientais e minerários. Seja muito bem-vinda, doutora. Eu que agradeço, Joyce, pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Também com a gente, Arthur Bergagnoli Júnior, proprietário rural e apicultor. Prazer em recebê-lo, Arthur. Prazer é todo nosso. Corrida por território disfarçada de reparação histórica. O Vale do Jequitinhonha é o novo Vale do Lítio, mas o PT quer transformar esse vale em um grande quilombo. Doutora Lívia, qual o critério legal para definir uma comunidade quilombola, primeiramente? Ô Joyce, então, é interessante você tocar nesse ponto, porque tem uma diferença, né, entre comunidade quilombola, associação quilombola e território quilombola. Embora a gente possa encontrar os três, né, juntos, não necessariamente vão estar juntos. Um caminha para o outro. Mas uma comunidade quilombola hoje, o principal critério legal é o da autodeterminação, autoidentificação. Ou seja, se você se auto-identifica como quilombola e aquela comunidade, né, as pessoas daquela comunidade se identificam como remanescente quilombo, elas exigem, né, pedem para a Fundação Palmares e a Fundação emite uma certidão. Essa autodeterminação ela está prevista tanto na Convenção 69 da OIT, quanto no artigo 2º do Decreto 4887 de 2003 e também no ADCT 68, né, da nossa Constituição. Então, mas aí fica bagunçada essa autodefinição, né? Porque se eu quiser ser quilombola e peço lá para o Palmares me reconhecer, simplesmente reconhece? Exatamente, cria-se uma insegurança jurídica grande, né? Porque aí cada um tem os seus interesses. O Arthur, e quem está fiscalizando as reivindicações e onde estão esses documentos aí para comprovação? Olha, na verdade, nós passamos nosso problema para o Sindicato dos Produtores Rurais, né? A FAENG, nós já contactamos também com o deputado estadual Geraldo Santana, com o Nicolas Ferreira, e nossa demanda está na fase administrativa do INCRA, né? Nós contratamos um antropólogo e também advogados para nos defender. Doutora Lívia, e tem impactos aí, né, de uma demarcação equivocada e a gente, pelo que está vendo aqui, tem acontecido isso aí, né, nessa região. Ah, com certeza, viu, Joyce? Os impactos, eles são inúmeros. Tanto nas propriedades rurais, né, porque há uma desvalorização dessas terras que são produtivas, prejudica os produtores a conseguirem crédito rural, que é hoje os produtores da associação da APAMA, não é, Arthur? Eles estão enfrentando isso porque estão sendo cobrados por crédito antes mesmo de ter uma decisão definitiva de desapropriação. Então, fora esse risco de desapropriações, como também as dificuldades e licenciamentos de atividades, tanto voltadas para o agronegócio, quanto também atividades minerárias, porque essas atividades minerárias, elas passam por um licenciamento e quando você tem uma demarcação equivocada, isso dificulta o licenciamento, porque os protocolos de consulta que são adotados por essas comunidades quilombolas geralmente são extremamente rígidos, enfim, e isso acaba gerando, né, também os impactos econômicos, sociais, enfim, e favorece uma narrativa político-ideológica, né, e sem critério.
É exatamente isso, narrativa política e ideológica. Tem o MST, que são aquele bando lá de criminosos que invade propriedade produtiva, propriedade rural. Eles não querem trabalhar, não querem terra, só querem prejudicar o produtor rural. Tem os falsos quilombolas, ali no Jequitinhonha. Lá no sul da Bahia tem os falsos indígenas. Em Guaíra tem os índios importados do Paraguai, que também são falsos indígenas. O Arthur, e as reclamações de status de quilombo sem registro histórico começaram depois aí do projeto, depois que essa região foi reconhecida e está sendo reconhecida como Vale do Lítio? Bom, no nosso caso, até que não, porque esse processo do Quilombo Baú, que nos afeta, na verdade eles começaram em 2007, né? E aí, no nosso caso não, mas tem outros quilombos aqui também que estão sendo criados, né? Que vai afetar diretamente, né? O pessoal da exploração minerária, né? Especialmente no lítio. Olívia, tem alguns quilombos aí já reconhecidos, aí outros estão em fase de reconhecimento, outros estão em fase de pedir o reconhecimento. É uma região que já existe quilombo? É uma região que já tem, né, essas comunidades, só que cada comunidade está numa fase diferente. Por exemplo, o Baú, que é lá na região de Tira, que atinge, né, a APAM, os produtores da APAM, já está em fase de contestação no INCRA, ou seja, de uma iminente aí desapropriação dessas terras. Já os outros, por exemplo, do Giral não tem processo de demarcação, do Córrego Narciso não tem ainda o RTD, que é um relatório técnico, né, de identificação e delimitação da área que vai ser abrangida ali dentro do território, né, que vai ser reconhecido como território quilombola. Então, cada comunidade está numa fase diferente. Mas, assim, o intuito que a gente escuta é que há um interesse até do governo federal e desses grupos de transformar o Vale do Jequitinhonha no maior território quilombola. Então, do Brasil, sabe? E esse interesse tem relação, provavelmente, com o lítio. Tem. Eu tenho observado que, assim, essas áreas, né, por exemplo, tem Córrego Narciso, Giral, que engloba Malhada Preta, Santa Rita, a região ali da Chapada do Lagoão, tem requerimentos, né, de pesquisa minerária, e não só o lítio, né, impacta também outros ramos da mineração, inclusive lava garimpeira, rocha ornamental, mas principalmente são áreas ali estratégicas para o lítio também. Então, isso tem se intensificado. Na minha concepção, tem se intensificado essas cobranças, né, desses povos e para reconhecimento de território quilombola e demarcação após o protagonismo aí do lítio aqui na nossa região. Arthur, você é produtor rural aí, você é apicultor, há quanto tempo aí na região? A família Murta está aqui desde o tempo do Brasil colônia, né? Então, nossas terras, meu pai adquiriu uma parte e outra foi cessão de herança, né? Terras adquiridas, terras ou por herança ou compradas com escritura, e essas terras aí da família que sai desde o Brasil colônia também correm o risco de se tornarem propriedade aí dos quilombolas? Exatamente. O processo deles engloba um dos maiores territórios do Brasil, né? São 15 mil hectares. Então, abrange diversas famílias, né? Tem mais de 40 produtores rurais, né? É uma região que sempre foi o carro-chefe da nossa cidade, que inclusive lá teve um touro campeão nacional, né? Um tio meu, campeão em Uberaba. Então, é uma região rica em pecuária, né? Mais de 40 famílias aí que podem ser prejudicadas, doutora Lívia. O INCRA e a Fundação Palmares não estão sendo transparentes sobre os documentos, porque justamente eles têm relação com o governo. Se o governo tem intenção em transformar ali essa região na maior área quilombola, a gente sabe que o governo vai até o fim, só que a gente tem que mostrar, tem que trazer o caso aqui. Tem deputados já parlamentares envolvidos, como já disse aqui o Arthur. A comunidade tem que se unir, não pode permitir, né? Não, com certeza. Assim, eu atuo, né? Igual eu te falei, cada comunidade está numa fase diferente, mas de fato
há um aparelhamento das instituições e isso acaba dificultando o acesso e a transparência e o exercício contraditório da ampla defesa, nesses casos, porque eles avisam assim em cima da hora. Quando tem lançamento de protocolo de consulta, a gente fica sabendo um dia antes. Então, isso acaba nos deixando de mãos atadas. Igual o Arthur falou, essa região mesmo representa 7% do município. Então, imagina 7% de um município ser, né, 7% ser prejudicado dessa forma. Quem se beneficia aí quando uma área rica em lítio é bloqueada por demarcação quilombola ou ambiental, porque quando é reconhecida, eles acabam bloqueando essa área? Exatamente, porque quando você tem o reconhecimento de um território, tem ali a zona, né, digamos assim, como se fosse uma zona de amortecimento. Então, não é só na delimitação ali, é no entorno. Então, acaba que para se instalar qualquer empreendimento, tem critérios mais assim, seletivos, e acaba, às vezes, os protocolos de consulta prevêem que é no tempo deles. Então, a gente fica muito de mãos atadas. Mas, assim, quem se beneficia, né? Eu poderia dizer que são esses grupos, né, políticos, favorecem uma narrativa, mas, na verdade, nem eles mesmos se beneficiam, porque eles acham que está sendo vantajoso para eles, Joyce, mas ao meu ver está prejudicando eles mesmos, porque quando você tira o desenvolvimento de uma região, você tira um bananal, você tira uma atividade, uma potencial mineração ali, mineradora, ainda que seja de pequeno porte, eles estão trazendo prejuízo para eles mesmos. Porque eles poderiam ali também fazer, às vezes, um curso profissionalizante, porque essas empresas, elas têm esses projetos voltados para a comunidade também, né? Como contrapartida de licenciamento, enfim. Então, acaba que eles acham que estão se beneficiando, mas não estão, né? Porque a terra vai para uma associação, não vai para eles. Eles acham que vão ganhar a terra e não vão. Donald Trump will never be president of the United States. Teoria do louco. Ninguém aplicou isso melhor do que Donald Trump. There's not going to be a President Donald Trump. A ideia é simples. Se os outros líderes acreditarem que você é imprevisível o suficiente para fazer qualquer coisa, eles pensam 2 vezes antes de te provocar. Trump usou essa estratégia para negociar com inimigos e aliados. Foi assim que interrompeu os testes nucleares na Coreia do Norte, assinou acordos históricos no Oriente Médio e, após ameaçar uma invasão completa a Gaza, conseguiu a rendição do Hamas. Essa é a teoria do louco, um dos muitos conceitos que só quem estuda política internacional conhece e usa para conquistar o que deseja. Por isso, a Brasil Paralelo lança a sua primeira formação em política internacional. Você terá o privilégio de aprender com professores que dedicaram as suas vidas para entender o assunto e te ensinar como enxergar os fatos como eles realmente são. E essa é a última chance para você garantir o seu lugar nessa turma e também receber bônus exclusivos. A certificação em Bitcoin, um guia completo para compreender essa nova moeda e o seu papel na defesa da liberdade econômica. E também a certificação em ciência política, que expõe as engrenagens do poder de Brasília. Ao confirmar a sua vaga, você receberá um convite exclusivo para a live secreta sobre geopolítica da Brasil Paralelo, que não ficará gravada depois. E ainda concorre a um item de colecionador. Mas atenção! Pular este vídeo significa perder o seu lugar nesta turma. Nós contamos com a sua presença. Muito obrigado e até breve. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. O povo vai eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados. E escolherá o próximo presidente da República. Informação é a chave para decidir esse jogo. A Oeste nasceu para romper o silêncio. Porque o nosso compromisso é com você e com a verdade. Agora chegou a hora do próximo passo.
ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. Para que possamos levar informação de qualidade ainda mais longe. Para tornar isso possível, dependemos de você. O Brasil precisa de um canal de notícias que mostre os fatos. Oeste, independente. Essencial. O Brasil real está aqui. Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! O Arthur, e o que tem acontecido com os produtores rurais aí que se encontram dentro dessas áreas que estão sendo reivindicadas aí como quilombos? A gente é uma insegurança total, né? Nós não conseguimos nenhum tipo de licença. Banco, por exemplo, você tentar um empréstimo no banco lá para custeio, para qualquer finalidade, é negado, né? A desvalorização da terra, tanto as nossas quanto ao entorno, né? Porque a gente fala em 15 mil hectares, mas existe essas curvas que a doutora Lívia citou aí, e são 3 curvas. Em cada curva dessa área de amortização tem restrições. Então, não pode ter linha férrea, não pode ter algumas restrições, né? Não pode ter linha de transmissão de energia. Então, tem várias restrições. Então, e especialmente o desvalor da terra, né? Porque ninguém consegue mais fazer negócio, não existe, né? Estamos de mãos atadas. Essa é a ideia do comunismo aí, né? Prejudicar o desenvolvimento, segurar, desvalorizar e depois eles agem e vão com certeza explorar a riqueza que existe embaixo da terra. Ô, doutora, difícil uma situação dessa, né? Como garantir a segurança jurídica aos produtores num cenário desses? Joyce, é um desafio, viu? É um desafio porque como que a gente fala em segurança jurídica hoje no nosso país, né? É até difícil falar em segurança jurídica quando a gente tem, né, uma Suprema Corte aí, que às vezes não está respeitando nem a Constituição. Então, é de fato assim, eles participarem desses processos, não deixarem, né, como a gente fala aqui na nossa região, deixar correr solto, deixar o processo sem eles participarem e, de fato, buscarem, né, exercer esse contraditório e buscarem fazer isso que eles já estão fazendo, que é acompanhar desde o início. O Arthur, e como que distingue o legítimo quilombo daqueles que apenas querem tirar vantagens dos produtores, as terras dos produtores? É um grande problema, né? Que a gente, quando nós contratamos um antropólogo, um dos mais famosos do Brasil, e ele veio aqui fazer nosso trabalho, já de início disse que ele fazia o trabalho de forma imparcial, né? Que se ele descobrisse que era quilombo, ele realmente falava, né? E descartou completamente o quilombo, né? Então é lamentável a gente ter uma insegurança dessa hoje no país, né? Porque isso está acontecendo não é só aqui, né? No Brasil inteiro tem ocorrido esse fenômeno, né? Porque na verdade eles criam por autodeclaração, né? Vai lá, certidão no Cultural Palmares e daí dá início todo o processo. E faz um trabalho de forma totalmente parcial. O INCRA realmente não faz um trabalho decente, né? Acaba deslegitimando, de fato, até às vezes uma região ali que poderia ser mesmo, né? Talvez um remanescente. Mas como a gente vê que tem um viés por trás, acaba enfraquecendo nesse sentido, né? Também. Viés político e tudo agindo de má fé, né? Acho que a doutora que falou aqui no início que os quilombos estão em várias fases, daqueles em fase de pedir o reconhecimento, outros já estão em reconhecimento. E esse antropólogo, então, Arthur, ele não reconheceu nenhum?
Não, nós contratamos para fazer o nosso contraponto, né? Nós fizemos um contralaudo e apresentamos ao INCRA, né? Então ele não identifica, porque o que ele diz é o seguinte, normalmente um quilombo ele tem vida própria, né? Ou eles vivem de artesanato, de cultura, de alguma coisa. Nunca foi o caso deles, né? Esse pessoal lá, na verdade, eles nem moravam lá mais, eles criaram uma associação aqui num bairro chamado Pipoca aqui, e depois, por incentivo, não sei de quem, mandaram com que eles invadissem a terra lá para criar a comunidade quilombola. Começou com uma ocupação, então eu até aconselho assim, para ficarem vigilantes em relação a essas ocupações das suas terras, né? Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. O povo vai eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados. E escolherá o próximo presidente da República. Que vai nomear 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. E a chave para o país seguir o rumo que a sociedade livre deseja é a informação. A Oeste nasceu para romper o silêncio. E se tornou referência no jornalismo independente. Também por não aceitar um único centavo de dinheiro público. Porque o nosso compromisso é com você. E com a verdade. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. E fazer com que os fatos cheguem a milhões de brasileiros que ainda não têm acesso ou familiaridade com o mundo digital. Porque no ano decisivo, o Brasil precisa escolher entre propaganda e o que de fato é fato. Para tornar isso possível, dependemos de você. Precisamos de mais 20 mil assinaturas para cruzarmos a marca de 120 mil assinantes. É a sua assinatura que faz toda a engrenagem da Oeste funcionar. Agora também vai garantir a existência da Oeste TV. Para que possamos levar informação de qualidade ainda mais longe. Assine a Revista Oeste. Tem acesso a grandes reportagens, artigos exclusivos. E ajude a construir a Oeste TV. Porque onde a verdade não chega, a mentira se espalha. Vamos juntos mudar o futuro. O Brasil precisa de um canal de notícias que mostre fatos. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui.
Ô, doutora, e essa região aí está sendo reconhecida como Vale do Lítio. Existem mineradoras que fazem a exploração do lítio? Fala um pouquinho do lítio, qual que é a importância dele e se já existe aí mineradoras que fazem a exploração desse minério? Sim, aqui hoje nós temos a Sigma, né? Começou com a CBL, né? A CBL já está há mais tempo aqui na região, mas a forma de operar era diferente, né? Então acaba que a Sigma que trouxe esse boom, né, digamos assim, para a região ficar também conhecida como Vale do Lítio. Porque começou a operar na Bolsa, levou o nome da região para a Bolsa de Valores em Nova York. Enfim, mas hoje nós temos a Atlas, temos a MG Lithium, temos a Multilithium, Smart Lithium, tem várias empresas, né, hoje já trabalhando aqui na região e no entorno, principalmente Araçuaí, Taquaral, né, que é um distrito de Tinga e Tinga, que são onde as principais concentrações estão nessas regiões, nesses municípios. E essa questão, essas invasões aí quilombolas, os falsos quilombolas, já existia, mas cresceu depois que se expandiu aí, que vieram novas empresas para explorar, depois que descobriu-se aí que a região é uma grande produtora, uma grande reserva de lítio. Sim. Assim, igual o Arthur falou, no caso dele já tinha um processo desde 2006, mas esses grupos de fora, eles se intensificaram agora, né? Eu lembro quando eu estava morando ainda em Belo Horizonte, que eu já estava acompanhando, depois que eu retornei eu vi de perto que realmente há um interesse em atrasar mesmo esse desenvolvimento. Porque quem ganha, né? Você perguntou aquela hora, quem ganha? Isso é um curral eleitoral e tanto. Se você mantém uma região não desenvolvida, né? Subdesenvolvida, ali, dependente, é mais fácil de você vender solução, de você trabalhar votos com essas pessoas, principalmente essas pessoas mais à esquerda, né? Inclusive, Joyce, teve uma dessas empresas que a doutora citou aqui, que teve uma licença negada por conta de uma das curvas aí desse quilombo baú ter atingido a área que elas estavam querendo explorar. A Atlas está com seu processo suspenso também, por conta de uma federação que nem é daqui, da região, inclusive falando em nome de uma comunidade, a própria comunidade, olha pra você ver, a própria comunidade, mas a gente não conhece essa federação. Falando em nome dessas comunidades e entraram com a ação civil pública para suspender esse licenciamento. Então, por exemplo, a Atlas está com seu licenciamento parado. Essa é a política comunista, né? Impedir o desenvolvimento, gerar pobreza, porque quanto mais miserável a população, mais favorável aos interesses de quem está no poder, a população acaba se tornando refém aí e vive de assistencialismo. O canal está aberto, vamos acompanhar o caso aqui, quando vocês tiverem novidade, precisarem de um espaço para comunicar ao Brasil o que está acontecendo aí na região, vocês podem contar com a gente aqui, porque essas informações têm que ser repassadas para o maior número de pessoas, e é uma coisa que hoje é lá no Vale do Jequitinhonha, amanhã pode ser em outra região e assim por diante, e a gente tem que unir as pessoas de bem e levar sempre a informação verdadeira. Obrigada, doutora Lívia, o canal está aberto. Eu que agradeço. Arthur, muito obrigada pela sua participação aqui também. Retransmita aí os nossos votos aos produtores, que quando vocês quiserem o espaço aqui para comunicar, conte com a gente. Eu reitero a admiração, viu, pela Revista Oeste, pelo canal de vocês, já acompanho faz um tempo. Parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm desempenhando e agradeço mesmo pela oportunidade aqui, pelo espaço. Eu também agradecer aí pelo espaço cedido a gente. Eu sei que nossa voz vai ecoar no Brasil inteiro, né? Pela dimensão que tem a revista.
E é isso aí, nós estamos aqui justamente para isso, para falar a verdade, mostrar o que a velha mídia não mostra. Gratidão a você que nos acompanha, você é muito importante para poder repercutir, repassar essa informação adiante. A Força do Agro, Brasil que dá certo, de segunda a sexta-feira, aqui no YouTube da Revista Oeste.